Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Fé. Esse podcast que nasceu para aquecer o teu coração. Você já coou a sua xícara de café? Vai lá então, coa a sua xícara de café, porque a fé e o café jamais podem esfriar. Hoje nós estamos num formato diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Esse canal existe para aquecer o teu coração, para manter a sua fé quente. Então, vem comigo em mais um momento maravilhoso que você vai sentir assim ao final, com a sua fé fortalecida e aquecida. Hoje eu trago uma pessoa sensacional, uma amiga minha de muitos anos e que eu vou apresentar para vocês. Vejam só. A Rose, minha amiga, Rose Cruz, ela é empreendedora, ela é dona da Benita Doceria e ela é formada em administração de empresas. Mas tudo que ela vai falar aqui não tem nada a ver com a formação acadêmica dela e nem com o trabalho dela. O que ela veio nos trazer hoje aqui é algo que vai nos encantar. Ela vai falar sobre maternidade. Então eu te convido a conhecer também a minha amiga. Se apresenta, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui e eu quero que a minha história possa mostrar para as pessoas que Deus existe e que Ele é um Deus fiel, um Deus do sobrenatural, que Ele ouve as nossas orações e que Ele responde às nossas orações. Nem sempre no nosso tempo, mas Ele responde. Amém. Que começo lindo, que apresentação sensacional já iniciando falando que Deus é um Deus de milagre, né? Um Deus de detalhes, né, Totalmente. Rose? E eu quero saber, eu quero começar te apresentando, perguntando para você, quem é essa Rose? A Rose é uma guerreira. Os meus filhos falam que eu sou uma guerreira, mas alguns me intitulam de louca, mas eu acho que eu sou muito corajosa. Mas essa coragem vem do Espírito Santo de Deus mesmo. A Rose é mãe de 4 filhos gerados no coração. E a minha mais velha tem 14 anos e o meu caçula tem 5. E é uma loucura. É muito de coragem, muito de loucura, cada um põe um Sim, nome, né, Rose? sim. E como que toda essa história começou? Essa história começou. Eu sempre tive vontade de ser mãe, sempre. Mas eu sempre tive vontade de gerar no coração, porque eu me perguntava assim: como será que é você amar um ser que não saiu de você? Sabe, eu queria experimentar essa sensação. Então, eu sempre tive muita vontade de passar pela adoção, sempre. Isso sempre teve dentro do meu coração. E hoje eu vejo que isso eram os planos de Deus também, eram sonhos de Deus para mim, porque a coisa foi vindo de uma maneira, né, que Deus foi colocando isso na minha vida. Em 2000, no ano de 2000, eu não era cristã e eu conheci uma moça, que ela é minha amiga até hoje, e que numa roda de oração, Deus falou com ela e ela virou para mim, ela falou: "Deus está me mostrando uma menina linda sentada no seu colo. É a filha que ele vai te dar. Só que não é do seu jeito, é do jeito dele." E eu fiquei, né? E aí, nisso se passaram 10 anos. Em 2010 nasceu a Júlia. A Júlia é minha prima de segundo grau, mas eu fui convidada para ser madrinha dela, aceitei. E comecei a cuidar dela. A Júlia chegou na minha vida com 12 dias, porque com 12 dias de vida eu trouxe ela definitivamente para minha casa para estar cuidando dela, né? Porque os pais não podiam cuidar dela. E aí, um dia, num outro momento, eu encontrei essa moça que eu encontrei há 10 anos atrás, e quando ela viu a Júlia, ela falou: "Essa é a filha que Deus te prometeu, que ele vai te dar. É ela, a sua filha." E aquilo mexeu comigo. E eu, desde que eu vi a Júlia pela primeira vez, a nossa ligação foi muito grande, muito Uhum. grande. Era algo surreal mesmo, assim, sabe, os nossos laços. E aí começou a nossa história. Quando você mostrou para essa pessoa da reunião de oração, você estava me contando nos bastidores,
que ela enxergava essa criança nos seus braços e você mostrou como sua afilhada. Sim, E ali ela lembrou daquela promessa, daquilo que Deus tinha mostrado para ela anos atrás. Ela falou: sim, é essa. é, E aí você acolheu isso no seu coração. sim. E conta por que que os pais não puderam criar, Rose. Os pais, a mãe era uma adolescente de 15 anos, o pai era um pouco mais velho, ele tinha 23 anos na época, mas os dois dependentes químicos, né? E eles não trabalhavam, não tinham estrutura, e as famílias, tanto de parte de mãe como de parte de pai, famílias desestruturadas, Uhum. e eles não conseguiram, né? Eles não tinham condições de estar criando a Júlia. E aí foi quando eu fui visitar a Júlia com 12 dias de vida, eu e minha mãe. E a gente chegou lá, eles moravam num quintal com mais 4 casas no quintal, a gente entrou e a mãe não estava lá. A Júlia estava sozinha em casa, um bebê de 12 dias, na cama. Ela estava toda suja, ela tinha vomitado, toda suja. Olha o perigo dela engasgar com vômito, sozinha. Aí minha mãe, na hora, pegou, deu um banho nela, trocou e falou para a mãe dela: a gente pode levar? E ela falou: pode. É a primeira vez que vocês levaram. A gente levou, E depois disso ficou recorrente. sim. Aí ela ia e voltava. E aí até que a gente regularizou a situação dela mesmo, dentro das leis. Em 2007, a gente regularizou a situação da Júlia. E aí a Júlia tá com a gente até hoje. Tá lá, minha filhota. Isso foi a história da Júlia. E teve todo um vai e vem de judiciário. Como que você conseguiu Sim, a a, guarda? a guarda provisória, porque na verdade eu sou uma pessoa muito leiga nessa parte de leis. Aham, Eu não entendia, mas eu tenho uma amiga que é advogada, a Elisângela, e ela trabalha no Ministério Público, e ela me apresentou um amigo dela, sim. advogado, um anjo que apareceu na minha vida, o doutor André, que me ajudou. E aí, quando ele analisou toda a história da Júlia, ele falou: Rose, você já tem a guarda de fato da Júlia. Porque Sim. você cria, você educa, você paga as contas, você tem a guarda de fato. Então, para regularizar a situação é muito simples. E aí eu consegui levantar toda a documentação, parentes meus que fizeram cartas, né, para testemunhar realmente que eu que criava a Júlia, e com toda essa documentação a gente deu entrada e saiu Uhum. muito rápido, assim, em menos de 6 meses saiu a guarda provisória da Júlia. E aí, no dia que teve audiência para a guarda definitiva da Júlia, nem ninguém apareceu. Nem o genitor, nem a genitora, ninguém apareceu. E aí o juiz expediu a guarda definitiva de imediato, né? É tudo providência divina, assim, Sim. os planos de Deus, né? Que a gente não entende. Uhum. E nesse processo todo, a Júlia já tinha 6 aninhos? 7 anos. 7. Tá. E os pais continuando no uso ativo Sim, de. das drogas, Aham. do álcool e fazendo filho, né? E nesse meio tempo já tinha a Ana Clara e já tinha o Pedro Henrique. A Ana Clara tinha 3 anos e meio e o Pedro Henrique tinha 1 aninho. Como que essas crianças viviam, Rose? Assim, A Júlia com você a Júlia e a comigo. Ana Clara e Pedro. Era uma situação totalmente precária. Uhum. Para você ter uma ideia, quando a Ana veio lá para casa, que ela começou a contar, assim, como era a vida dela, ela falava assim, que tinha momentos que ela tinha fome e não tinha que comer, e que eles davam água com farinha para ela. Então, assim, uma situação muito precária. E aí, quando foi no primeiro semestre de 2008, a gente ficou sabendo, porque foi feita uma denúncia por um vizinho deles, Uhum. de que as crianças estavam sofrendo, assim, estavam vivendo em situação de risco, porque eles, com essa situação de droga, de álcool, vinham pessoas estranhas na casa deles, para comercializar droga. A mãe teve uma overdose de cocaína e ficou internada. E E as crianças participando de de tudo tudo isso. isso, né?
Eu lembro que a Ana Clara uma vez falou que o pai tentou matar a mãe numa madrugada, que ele dormia com uma faca embaixo do travesseiro. Ela relatava coisas muito pesadas para uma criança de 3 anos e Sim, meio. sim. E aí, quando foi no primeiro semestre de 2008, a gente ficou sabendo, porque essa vizinha denunciou, e o conselho tutelar foi para tirar as crianças dela. Uhum, E aí chegou isso até nós e perguntaram se a gente queria. eh, Tinha a possibilidade dele estar vindo morar com a gente, ficar com a Júlia, né? Se eu tinha esse interesse em ficar com eles. E aí, meus pais ainda eram vivos na época, e a casa era dos meus pais, então eu precisava da autorização deles para trazer, né? Aí minha mãe conversou com meu pai e minha mãe falou: não, pode ir buscar. Onde come um, come dois, come três. uhum, Nem que seja pão com ovo, mas amor e sim, carinho eles vão ter. sim. E aí a gente foi lá, trouxe a Ana e o Pedro. E assim, a Ana, como nesse meio tempo ela tinha contato com a gente, porque alguns finais de semana ela passava com a gente, eu sabia que a vinda dela, né, ia ser tranquila, né? Hum, O processo dela de adaptação ia ser tranquilo. Mas o meu medo era do Pedro, porque o Pedro uhum, ele só tinha 1 aninho. Quando ele foi tirado dela, ele mamava no peito. Ele não me, assim, ele não tinha contato comigo. Eu falei, meu Deus, assim, o que eu sabia é que ele chorava muito à noite. Eu falei, ele vai me dar muito trabalho, o que que eu vou fazer? Gente, do dia que eu trouxe o Pedro e a Ana, é, o Pedro nunca me perguntou. Ele nunca chamou pela mãe, ele nunca perguntou, ele nunca chorou à noite. As noites são tranquilas porque como cristã, eu sempre tive o hábito de orar com os meus filhos antes de dormir. sim. Então, as noites sempre tranquilas. E ele, assim, Deus deletou da memória dele tudo que tinha para trás. E a Ana, por sua vez, como já sabia o tudo de ruim que ela tinha vivido, ela queria deletar aquilo da vida dela. Sim. Então, para ela, quando ela veio, foi assim, tipo, a libertação dela, né? Ela foi a libertação. Ela estava no paraíso, ela estava super feliz. Que ela estava morando com a gente, junto com a irmã. A Ana chegou com que idade, Rose? 3 anos e meio. E o Pedro com 1 aninho? Isso, Mamava no peito. no peito. Através da denúncia que o Ministério Público chegou até você, porque você já tinha a guarda definitiva da primeira filha Da desse Júlia. casal. E Exatamente. aí, só para recapitular que assim, né, a Rose morando com os pais, na casa dos pais, acolheu a Júlia, que foi a primeira filha desse casal, e depois vieram mais duas crianças, né? Sim. Aí eu quero que você só nesse momento que essas crianças, os três, né, já estavam com você, já com a guarda definitiva, você contou para mim nos bastidores aqui, a sua mãe sempre te ajudou muito, a igreja te ajudou muito. E aí Deus recolheu seus pais. Eu queria que você Sim. contasse esse episódio da ida da sua mãe, do seu pai, porque isso fez toda a diferença depois na criação das crianças. Toda a diferença, toda a diferença. Eu perdi meu pai e minha mãe muito rápido. A minha mãe veio a falecer em 2020. Nós estávamos no meio da pandemia, né? E 6 meses depois eu perdi meu pai É. por conta de uma depressão por causa da minha mãe. Meus pais eram casados há 60 anos. Meu pai não aguentou, né? Então, em 6 meses eu fiquei sem meu pai e sem minha mãe. Então, que foi que eu quero ressaltar isso, porque assim, né, às vezes você está assistindo esse programa e assim, eu tô passando por um caos, né, na minha vida. E eu sempre ressalto isso no Café com Fé, sempre. O caos, a desordem, ela muitas vezes faz parte, ela sempre vai fazer parte das nossas vidas. Às vezes mais leve, mais suave, mas nós passamos por momentos de caos. Quando a Rose trouxe essas crianças que estavam com a guarda definitiva, nessa casa que acolheu essas crianças, os pais ajudando já com idade, ela me relata que a mãe faleceu, né, Rose? Sim, Ela caiu no quintal, né? sim. 6 meses depois, o paizinho dela caiu no mesmo lugar. Não No foi, mesmo Rose? lugar. Ele caiu no mesmo lugar. Ele não aguentou a ausência, né? Um casamento de mais de 60 anos. Isso impactou a vida dele. E a Rose, com essas crianças ali, né? Sendo criadas.
E em 6 meses, o Senhor recolheu a vida do pai e da mãe da Rose. E ela se viu ali sozinha com essas crianças. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu sempre paro nesse momento para fazer uma reflexão. Que às vezes eu não sei qual é o seu caos, eu não sei qual é o seu cativeiro, né? Eu não sei o que tá te prendendo. Tudo aquilo que tá ruim às vezes pode ficar pior, né? Como a gente costuma falar. Mas em nenhum momento a Rose se sentiu desamparada por Deus. Nenhum. Foi aí que começaram as ajudas maiores, né, Rose? Sim. Deus se manifestar cada vez mais. Eu queria que você continuasse. Então, quando o meu pai faleceu, o nosso pastor, o meu pastor, o pastor Edivaldo, ele tinha acabado de chegar na igreja e ele também ficou conhecendo a minha história. E eu sozinha com as crianças, na verdade eu morava com os meus pais, né? O meu pai era aposentado, então ele dividia as despesas da casa comigo. E do dia para a noite eu me vi sozinha Uhum, com as crianças e só contando com o meu dinheiro, que eu sou autônoma, então a situação ficou muito mais complicada. Mas aí o meu pastor, o pastor Edivaldo, falou: não, a igreja está aqui para te ajudar, e a igreja começou a uhum. me dar um suporte, irmãos da igreja começaram a me ajudar, e aí, através do meu pastor Edivaldo, eu conheci o pastor Rony, da primeira igreja batista de Serquilho, que foi um sobrenatural de Deus também, né? Ela estava me contando, justamente eu gostaria muito, porque são detalhes, né, Rosa? Às vezes a gente passa batido, até numa leitura bíblica, a gente passa batido em detalhes que é nesse detalhe que mora o sobrenatural. Me conta para as pessoas que estão nos ouvindo de como você entrou no ministério, porque quando você terminou, para mim fez todo sentido, porque o porquê de você entrar no ministério, eu queria que você nos Sim. contasse. A nossa líder do Ministério Infantil, ela já estava no ministério há um pouco mais de 8 anos, e ela estava se sentindo assim cansada, e ela falou que ela precisava dar um tempo e ela ia sair da liderança do ministério. E aí, não tinha ninguém para assumir o ministério. Assim, nomes foram citados, mas ninguém, das pessoas que foram citadas, ninguém quis assumir. Uhum, E o meu nome não tinha sido citado. Mas eu ouvi aquela vozinha assim do Espírito Santo. vai lá. É você. É Uhum, você. Eu falava, imagina, eu. Nunca fui líder, gente, dentro da igreja. Eu sempre fui voluntária. Sempre trabalhei como voluntária em todos os ministérios, sempre ajudei. Mas líder, eu não tinha uhum, essa experiência. Mas o Espírito Santo falando assim, é você, é você. E eu falava, ai, meu Deus do céu. E aí eu cheguei no meu pastor e falei, pastor, eu tenho orado porque Deus tem falado no meu coração para mim assumir o ministério. Mas eu não tenho experiência. Eu tenho muito boa vontade. E se me ensinarem, eu aprendo. Então, eu acredito que Deus capacita, é o que diz a palavra, Deus capacita os escolhidos. Né? E eu sabia que ele tinha me escolhido naquele momento porque ele tinha sim. um propósito na minha vida que eu não enxergava, Uhum, né? E aí eu assumi o ministério infantil em janeiro de 2023. Quando foi em julho de 2023, nós fizemos a nossa primeira EBF. E no final de 2022, eu conversando com o pastor, ele apresentou esse pastor Rony, que ele faz um trabalho com crianças como palhaço presuntinho. E eu, olhando as redes sociais dele, achei aquilo o máximo, mas guardei para mim, porque eu não era líder de ministério infantil. Fiquei com aquilo na cabeça, mas guardei para mim. Quando foi em julho de 2023, a nossa primeira EBF, eu cheguei pro pastor e falei, pastor, aquele palhaço nunca saiu da minha cabeça. Eu gostaria muito de chamar ele para fazer a nossa primeira EBF. Ele falou: ah, vamos lá, vamos conversar com ele, que não sei o quê. Aí conversamos com ele, ele aceitou e veio para fazer a nossa primeira EBF. uhum, Aí começou todo o trabalhar de Deus. Ele tinha que vir de Serquilho para São Paulo, a gente reservou o hotel para ele, só que ele tinha que fazer o check-in a partir das 2 horas. E ele não pegou um trânsito na estrada, na marginal ele não pegou trânsito, ele chegou super cedo em São Paulo. E ele não podia ir pro hotel, ele não tinha onde almoçar, e eu, como líder do ministério que convidei ele para fazer IBF, sim. falei Convidou assim: para sua vem para casa. minha casa. Eu falei: vem para minha casa, aqui vocês almoçam e daqui vocês vão para a igreja. Nisso, chamei uma outra irmã da igreja que mora na rua debaixo da minha casa, falei: socorro, que eu preciso fazer um almoço assim, né?
a jato. E aí ela veio para me ajudar, a irmã Vera, e a gente fez um almoço, ele chegou lá em casa, a gente almoçando, a gente começou, ele falou: "Nossa, mas e seu marido?" Eu falei: "Não, mas eu não sou casada". Ele: "Como assim você não é casada? E os seus filhos?" Eu falei: "Então, meus filhos são filhos gerados no coração". E a gente começou a conversar E na você contou mesa e eu toda essa contei história. toda a história. E ele olhou para mim e falou assim: "A sua história é surreal". Eu falei assim: "É". Aí e ele ficou, só que na hora ele não falou nada para mim. E aí a gente teve a IBF na segunda, a IBF desculpa, a IBF na sexta, no sábado, no domingo. No domingo, quando terminou o último dia da IBF, que ele veio se despedir de mim, ele falou assim: "Olha, irmã, eu vou dar um jeito de te ajudar com essas crianças". Só que na minha ingenuidade, eu achei que ele estava falando do Ministério Infantil, porque eu era uma novata, eu precisava muito de ajuda. Eu falei: "Ah, ele vai me ajudar com o ministério", mas ele, na verdade, ele estava falando da minha família. E eu só fiquei sabendo disso depois, porque aí a gente acabou pegando uma amizade, a minha família com a família dele. E ele é missionário, ele já viajou para vários países, levando a palavra de Deus. E aí um dia ele chegou, ele falou assim: "Eu tenho uma rede de apoio, são pessoas que estão junto comigo nessa parte de missões". E eu contei para eles a sua história, assim, não em detalhes. Ele falou assim: "E já tem muita gente querendo te ajudar". E eu falei: "Oi?". Aí, gente, era assim, eu acordava, olhava meu celular, tinha Pix na minha conta, que eu não sabia nem de quem. Uhum. Pessoas que conheciam a minha história e que mandavam Pix para minha conta. E aí, um dia eu fui para Serquilho, aí nesse meio tempo ele convidou a minha filha mais velha, ele falou assim: "A Júlia já participou de algum retiro cristão?" Eu falei: "Não", minha filha tinha na época 12 anos. Ele falou: "Então esse ano ela vai participar". Então, porque aí, só para o pessoal de casa entender, né? A EBF é uma escola bíblica de férias. Sim, Então, ela contratou esse pastor Rony, que ele trabalha como palhaço presuntinho, e ela serviu o almoço na casa dela pra, achando assim, né? Ele não conseguiu fazer o check-in no hotel, vou abençoar, né? O pastor aqui fazer um almoço para ele, e muitas vezes isso acontece, né? A gente acha que tá ajudando, fazendo um favor, abençoando alguém, quando na verdade Deus é tudo a Jesuscidência trabalhando, sim, né? Deus está trabalhando e a gente não está Não está entendendo. entendendo. Ele fez todo um movimento de pessoas que tem sido a rede de apoio da Rose até hoje. Sim. A Júlia foi para Retiro, depois a, Ana a Ana Clara, Clara o e o Pedro, Pedro. E aí eles se encontraram na cidade desse pastor, né? E sim. quando a Rose voltou, na hora de ir embora, o carro lá parado conta essa história. Então, aí eu fui buscar a Júlia no último dia de retiro. Ela estava na casa do pastor Rony e a gente foi para lá. Nós passamos o final de semana lá e no domingo de manhã a gente saiu. O combinado era assim: a gente vai para a igreja, assiste o culto da manhã e de lá a gente já vem para São Paulo. Eu tô arrumando o carro e tinha na garagem da casa Uhum. dele tinha uma pilha de mantimentos, assim, caixas de leite, roupas de cama, muita coisa. Mas eu nunca imaginava que aquilo era pra gente, pra minha família. E a gente arrumando o carro, ele falou: "Peraí, que eu vou organizar seu porta-mala, que tudo isso tem que caber aí". Eu, como assim, pastor? Ele falou: "Tudo isso é pra você, é pra sua família". Eu falei: "Oi". E aí, gente, tudo doação do movimento que ele fez lá, Sim. contando a nossa história, que as pessoas começaram a mandar para ele. Eu sei que meu carro veio assim, rebaixado de Serquilho para São Paulo, sabe? De tanto peso. Aí a gente passou na igreja de Serquilho, assistimos o culto, e no meio do culto ele apresentou a nossa família para a igreja, porque ele já tinha contado a história, mas até então eles conheceram mesmo a nossa família. E aí no final do culto, quando a gente estava saindo, irmãos da igreja vieram com ofertas para nos dar, assim, valores financeiros, vieram com um envelopinho, olha, isso é para ajudar vocês. Gente, a gente saiu de lá tão abençoado que eu falei, Deus, gente, Deus não brinca em serviço. Deus Uhum. não brinca em serviço. Quando ele fala, eu vou fazer, não vou deixar nada faltar, ele não deixa. Ele não deixa mesmo. Eu quero fazer uma pausa sim, Rose, porque todos os episódios
quando chega, a pessoa está relatando ali, né, aquele testemunho, aquilo que ela vivenciou. E chega num momento, isso é 100% das pessoas que eu ouço. Sempre tem um momento que vai ter uma outra pessoa que entrou na história para compor a história. Então Deus ele age, Deus é Deus, mas Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então nós somos abençoados por pessoas e Deus nos usa para abençoar pessoas. E eu sempre falo que eu li um livro, Rose, que se chama Sonegadores da Honra, que é de um pastor também, daqui de São Paulo, pastor Joel Angel. E eu amei esse livro porque ele fala justamente disso, que a gente não deve sonegar a honra a quem deve ser Sim, dado a honra. Então eu quero neste momento, eu tenho certeza, pastor Rony, não te conheço, mas eu já estou te seguindo ali no Instagram depois que a Rosa me contou essa história. Trabalha como palhaço presuntinho em escolas bíblicas de férias. Ele faz esse trabalho com o Ministério Infantil, esse trabalho incrível. E ele conheceu a Rose, a história da Rose, que adotou 4 crianças de um mesmo casal. E ele tem abençoado demais a vida da Rose. Então, pastor Rony, a honra seja dada ao Senhor, meu querido. Deus, ele não deixa nada em vão. Einstein uma vez disse, né, que Deus não joga dados, e realmente Deus não joga dados. Às vezes a gente acha que é por acaso, e Deus não é um Deus de por acaso, Deus não é um Deus de acaso, Deus é um Deus de propósito. Então, o Senhor não entrou na vida da Rose em vão. Então, eu quero fazer essa parada para te honrar neste momento, que tudo que ela está contando aqui foram desdobramentos depois que o Senhor entrou na vida dela. Então, que Deus te abençoe. Então, isso que tem acontecido, sim, né, Rose, depois da entrada a sua passagem pelo Ministério Infantil, que sim, foi para isso, né? sim, E depois você saiu e aí você entendeu esse propósito. sim. Agora, voltando lá nas crianças, eu queria, assim, o que mexeu demais com a minha alma foi a história do Gabrielzinho. Foi. O Então, Gabriel é a nossa raspinha do tacho, que a gente sim. brinca. E aí você também tem a guarda Definitiva. definitiva dos 4, Dos 4. que essas 4 crianças são do mesmo casal Sim, e que tinham uso ativo de drogas, né? E que os 4 irmãos estão na sua vida, sim, né? Os 4 sim. filhos. Então, conta a história do Gabrielzinho. Então, o Gabriel, assim, os pais, eles, depois que as crianças vieram para minha casa, a gente ficou sabendo que eles tinham se separado, mas tiveram uma recaída, e nessa recaída ela engravidou do Gabriel, e aí eles tentaram voltar morar junto. E aí, nessa confusão toda, ainda no uso de drogas, de álcool, não conseguiram, e ele quando usava droga e álcool, ele era extremamente violento e ela sofria violência, a genitora, por parte dele. Então, aí eles acabaram se separando de vez e ela foi embora para casa da mãe, em Mojimirim. Só que a gente ficou sabendo da gravidez do Gabriel, né? Mas a gente não tinha contato nenhum com o Gabriel, nenhum, nenhum, nenhum. E Uhum, mesmo quando o Gabriel foi para Mojimirim, aí que a gente não escutava falar mesmo do Gabriel, né? Então, a gente achava assim que o Gabriel estava sendo bem cuidado, porque era só um lá com ela, né? A gente sim. achava que ela estava cuidando dele. Mas não era o que se passava, né? Ela foi para Mojimirim, na casa da mãe, e lá ela se envolveu com um rapaz, foi morar com um rapaz que também era dependente químico, que também, né? E diz que isso a gente foi o que eu ouvi do Conselho Tutelar de Mojimirim, que o padrasto, o Gabriel sofria muita violência por parte do padrasto. Os vizinhos ouviam muitos gritos, sabe? Ele pedindo para parar, porque eu acho que ele batia nele, o Gabrielzinho pedia para parar. E os vizinhos denunciaram para o Conselho Tutelar de Mojimirim. E o Conselho Tutelar começou a ficar em cima, a averiguar os fatos, tudo. Só que nessa mesma época aconteceu caso do Henri Borel. E foi criada uma lei, Henri Uhum, Borel, onde o conselho tutelar não pode deixar chegar às vias de fato, assim, né? Quando ele vê que a criança corre risco, ele já tem que tirar de imediato. Então, da última vez que aconteceu, uma vizinha lá denunciou,
E a polícia e o conselho tutelar chegaram e pegaram em flagrante. Uhum. Lá, o Gabriel sendo agredido, levou todo mundo para a delegacia, enquadrou eles na lei Henri Borel, na lei Henri Borel, e aí o Gabriel ia ser levado para acolhimento, e aí foi quando o Conselho Tutelar de Mojimirim descobriu dos 3 irmãos, porque até então eles Uhum. não sabiam de nada da história. Só que aí ela, a genitora, com medo do Gabriel ir para um abrigo, contou que o Gabriel tinha 3 irmãos que moravam em São Paulo comigo. E aí, um belo dia, na primeira semana de outubro de 2023, eu estava em casa trabalhando, meu celular toca. Hum. Eu vi um DDD diferente, mas nunca imaginei. Atendi o telefone e a pessoa se identificou. Senhora Rose, eu falei isso. Aqui é a fulana do Conselho Tutelar de Mojimirim. Quando ela falou Conselho Tutelar de Mojimirim, minhas pernas, assim, eu sentei, porque eu falei, já logo na cabeça, me veio o Gabriel na cabeça. Hum. Aí ela começou a falar que é o que tinha acontecido, que o Gabriel tinha sido tirado deles e que eles tinham tentado colocar ele em contato com a família biológica, só que é, ninguém teve interesse, não houve interesse de nenhuma das partes para ficar com ele e que se eu não quisesse, eles iam mandar ele para um acolhimento. Hum. Gente, eu chorei o dia inteiro, vocês não têm noção. Que eu falei, Deus, eu falei, o senhor tá brincando comigo, só pode, né? Porque eu falei, eu sozinha com 3, agora mais um. Não que os meus filhos. Gente, é o que eu sempre falo para os meus filhos: vocês não são um peso para mim, vocês não são um fardo, não é isso. Mas a gente sabe que criança precisa comer, criança precisa se vestir. Sim. Tem tudo, né, Cris? E você precisa educar, disciplinar. E eu Uhum. sozinha. E eu falei, meu Deus. Aí na hora eu liguei para uma amiga minha, desliguei do conselho tutelar e ela falou assim: você tem até quinta-feira para me dar resposta, porque se você não ficar com ele, a gente vai mandar ele para um acolhimento. Aí desliguei com o conselho tutelar na terça-feira, liguei para uma amiga minha que na época estava fazendo um curso nos Estados Unidos e contei para ela o que tinha acontecido em prantos, chorando. Gente, eu não parava de chorar. E aí ela falou assim para mim, Rose, só vai. Uhum. Só vai, porque Deus nunca te desamparou até hoje com os 3. E não vai deixar faltar nada agora com Gabriel. E aí a gente desligou o telefone, passou uma meia hora, ela me ligou de volta. Ela falou, Rose, você estava conversando comigo e tinha uma amiga do meu lado, ouvindo toda a nossa conversa. E ela é advogada aí em São Paulo. E ela falou que ela vai assumir todo o caso do Gabriel sem custo nenhum. E aí, a doutora Thaís e a doutora Vanessa, as advogadas, assumiram o caso do Gabriel. Aí eu já comecei a ver, e eu falava assim: tá bom, Deus, tô sentindo, o senhor tá me dando, me sinalizando, é isso. Tá bom. Aí eu falei: então tá, eu vou. Desliguei o telefone. Só que, gente, a minha situação financeira estava bem complicada. E eu não tinha dinheiro para pôr gasolina, para pagar pedágio. Eu falava, eu tenho que ir para Mojimirim, eu tenho que despesa com alimentação na viagem. E nós temos um grupo de oração todos os dias à noite pelo Google Meet da nossa igreja. E eu entrei no grupo de oração, comecei a conversar com os irmãos, falei, irmãos, aconteceu isso, 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 estejam em oração. Eu sempre chorando. Nós oramos, terminou o grupo de oração, uma irmã da nossa igreja me mandou um pix. E aí ela me mandou uma mensagem falando assim, é para custear toda a despesa da viagem. E eu falei, tá bom, Deus, já entendi. Eu falei, já entendi que eu tenho que buscar o Gabriel. E até a minha filha mais velha, a Júlia, falou assim, mãe, o que impede o Gabriel de vir? Uhum. E eu falei, Júlia, a nossa situação financeira você sabe que já é apertada. Imagina mais um. Mas com todas essas sinalizações de Deus, eu falei, já entendi, Senhor, eu vou. E aí a gente foi e ele sempre ouviu falar dos irmãos. Sempre contaram para ele que ele tinha irmãos e sempre falaram para ele muito da Júlia, que era a irmã mais velha. Então ele disse que lá no conselho tutelar ele falava da Júlia. Porque comigo, gente, ele nunca me viu na vida, ele nunca ouviu meu nome. Imagina, é difícil uma criança de 4 anos, né? E aí o dia que eu fui buscar ele em Mojimirim, eu levei a Júlia junto comigo. E aí quando chegou lá, gente, no conselho tutelar, que a gente sentada, e quando a conselheira trouxe ele com a mochilinha, ele parecia um bichinho acuado, sabe? Ele se escondeu assim atrás da pilastra
e ficou olhando a gente assim, e eu chamando ele, e ele meio arredio, porque imagina, uma criança de 4 anos que sofreu tudo que ele sofreu, né? Tendo que ser separado da família. E aí, Aí a Júlia levantou e foi falar com ele. Aí a Júlia se apresentou, falou assim: então, eu sou a Júlia, a sua Sua irmã, irmã. que você fala, né? E aí ele deu um abraço nela. E aquela cena não me sai da cabeça até hoje. Não me sai da cabeça. E aí ele veio com a gente para São Paulo, super tranquilo, super tranquilo. É, não vou dizer que ele não sente falta da mãe, porque ele fala assim, que ele sente saudade da mãe, porque mãe, né, Cris? Assim, conviveu com ela até 4 anos, é diferente dos Dos outros, outros, é. né, que vieram muito pequenos, que não têm lembranças. Uhum. Ele conviveu com a mãe até os 4 anos, né? Então, eu sei que ele deve sentir, mas assim, Deus nunca deixou faltar nada. Quando Uhum. eu tinha só a Júlia, a Ana e o Pedro, quando a Ana e o Pedro chegaram, né, na minha vida, gente, eu nunca precisei comprar roupa para os meus filhos. Uhum. Nunca precisei comprar calçado. Tinha sempre pessoas doando roupas, doando calçados. Os meus filhos estudam numa excelente escola, providência de Deus, porque meus filhos são bolsistas 100%. Se você me perguntar, ai, como aconteceu? Não sei te dizer. Uhum. É Deus, sabe? As coisas de Deus a gente não entende, a gente não tem como explicar, a gente vive, Sim, né? é. É o que eu sempre falo aqui, a fé, ela, ela não é ciência, né? Não se Sim, explica. sim, Agora, a fé é uma experiência. A fé sim, se vive, se experiencia. E é só quem anda com esse Deus que sabe, só, né, Rose? só, Você me contou essa história, eu, eu fiquei impactada e eu tô ouvindo tudo de novo, isso me impacta novamente. E quanto mais eu ouço as pessoas falando, Rose, testemunhos de vida, de histórias diferentes de vida, mais eu entendo a maneira de Deus agir no meio de nós. Ele usa sim, as pessoas mais improváveis. sim, Aquela que vai te dar aquela força que você não imagina, né? sim, Então você veja a ligação que você fez lá para Natalice, né, que estava nos Estados sim, Unidos. A advogada ouviu, se prontificou a pegar o caso. O pastor Rony, todas as pessoas da igreja, essa irmã que veio te dar essa ajuda para você ir buscar o sim, Gabriel, Deus ele vai dando sinais e ele não usa. Deus ele faz do jeito que ele quiser. Ele pode usar anjos, ele pode usar da maneira que ele quer, mas eu quero deixar isso muito claro aqui, que Deus ele se utiliza de pessoas. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. sim, Então, tudo isso que você tem sido instrumento de Deus na vida dessas crianças, né? Você está sim, criando essas crianças, os 4 irmãos no mesmo lar. Isso é quase que impossível. Quantas pessoas entram na fila de adoção que tem 4, 3, 4 irmãos e que cada um vai para uma família? exatamente, Raramente uma pessoa consegue adotar os irmãos do mesmo genitor e genitora, né, Rose? exatamente, Então a sua história é um milagre. Ela tem assim todo o DNA do Senhor, né, na sua história. tem, E eu vejo assim o quanto Deus está usando a sua vida na vida dessas 4 crianças serem criadas juntas, e o quanto que Deus usou outros irmãos e irmãs e sim, como Deus movimenta, né, Rose? sim, Eu tô ouvindo tudo de novo e eu, quanto mais eu ouço, mais impressionada eu fico. O meu pastor Diego Menin, ele fala, gente, esse Deus não é gente. E exato, não é mesmo, né? Porque nós nos utilizamos do nosso jeito humano de resolver. Mas Deus é exatamente, Deus. Então é no tempo dele, né? Que é no sim, Kairos, não é no nosso. O nosso tempo é o exatamente, Cronos. Cada criança teve a sua adoção sim, no momento de Deus. Foi no momento que precisou estar com você. E eu
E assim, e ele usou irmãos da minha igreja, sabe? Assim, coisas que acontecem que você fala, meu Deus. A Raquel, desde que as crianças chegaram lá em casa, eu brinco que as crianças olham para ela e vê uma bandeja de Danone, porque ela ia de manhã no mercado, aí ela fazia a compra dela, ela sempre comprava Danone, e ela passava lá em casa e falava assim, e para as crianças, trazia a bandeja de Danoninho. Então as crianças já, a Tiquel do Danoninho, sabe? Assim. Sim. E assim, é coisas que a gente não explica. Ano passado, o meu carro quebrou 2 vezes. E eu falava, meu Deus do céu. E eu já estava numa situação financeira apertadíssima. E na primeira vez que meu carro quebrou, eu levei na oficina e eu falei pro a oficina na rua da minha casa, o dono da oficina era muito amigo do meu pai. Então a gente tem muita amizade. Eu falei para ele, ó, Gilson, vou parcelar, hein? Carnezinho das Casas Bahia. E aí, eu tô em casa e essa irmã Raquel, que mora na mesma rua, passou e viu meu carro na oficina. E aí ela parou lá e falou: esse carro é da Rose? É da Rose. Ah, quebrou tal. E quanto que é o conserto? Ele falou pra ela, ela foi lá e fez o Pix. E eu em casa, do nada, me chega o comprovante do Pix. Ela me mandou o comprovante. Eu falei: que é isso? Ela falou assim: eu passei lá, vi que eles estavam consertando o seu carro. Falei assim, e eu tenho um propósito com Deus. Eu paguei o conserto do seu carro. Eu Meu falei: Deus. como assim? Sabe? Então, e na segunda vez que meu carro quebrou, que ainda ficou muito mais caro o conserto, e que ela ficou sabendo que meu carro tinha quebrado, e ela foi lá e pagou o conserto de novo, porque ela tinha feito um propósito com Deus assim, porque ela estava para se aposentar, e ela falou: Deus, se o senhor me ajudar com a minha, aqui, né, com a minha aposentadoria, a minha primeira aposentadoria vai para ajudar alguém que precise da ajuda. E aí a aposentadoria dela saiu em um mês, foi muito rápido, tudo pela internet, foi muito assim, coisa de Deus. E aí ela começou a orar e Deus sinalizava a minha família, minha família, minha família nas orações dela. E aí quando ela viu esse problema com o carro, ela falou assim: é aí que eu vou entrar. E aí ela me abençoou com o conserto do meu carro. E sem contar que sempre tem alguém, sabe? A igreja, assim, o tesoureiro me liga e fala: ó, tô fazendo um Pix. E eu falo: o que que é isso? Uma família da igreja que tá abençoando a sua família, sabe? Então eu falo assim, gente. Deus, ele é um Deus do sobrenatural, Cris. É o que você falou, a gente tem que dar honra a quem merece honra, Sim. sabe? Seja Porque, honrada, Raquel, minha irmã, que eu amo, que eu conheço e sei que ela tem esse coração. Seja honrada. sabe? É isso. Uhum. É a gente mostrar assim que Deus por não nós desampara, né? não desampara. Nós por nós mesmos, nós não somos ninguém. Uhum. Nada, a gente não é nada, 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 É nada. porque quando você se prontificou a, a ser mãe, como você fala, mãe do coração, foi um desejo seu lá atrás, né? Sim, E foi uma promessa que Deus te fez lá atrás. sim. E quando você se prontificou, muitas pessoas chamam do quê, Rose? De louca. Eu Então, ouço isso muito, gente. Pessoas falam assim: Rose, você é formada, você tem uma profissão, você podia estar bem, viajando, curtindo a vida, e você tá sendo mãe, cuidando de 4 filhos. Gente, é a minha alegria, vocês não têm noção. é o Eu não seu seria respirar. feliz hoje se eu não tivesse os meus filhos na minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem eles na minha vida. Eu não consigo imaginar. É. Aliás, até consigo, viu, Cris? Porque no carnaval que passou, Aham. a Júlia foi pro acampamento de Uhum. lá pro Aba e os 3 pequenos foram para um acampa dentro, numa igreja Sim. próxima ali, a igreja da tia Cleide, que eles fizeram um acampa dentro e a tia Cleide convidou os 3 para ir. Você E se eu viu fiquei sozinha. sozinha. Gente, eu me senti perdida. Aham. Totalmente perdida. Dormi os 3 dias na sala porque eu tinha medo de ir pro quarto, que eu falava, gente, cadê o barulho dessa casa? Cadê meus Cadê filhos? meus filhos? Um silêncio. Eu falei, eu não tô mais acostumada com isso. Cadê o barulho dessa casa? É. Sabe? Nossa, é complicado. É engraçado, né? Porque é sensacional você falar isso, porque assim, eles quatro, Júlia, Ana Clara, Pedro e Gabriel, na cabecinha deles, eles devem pensar o que seria de nós se não fosse a mãe, a Rose. E você, o mesmo pensamento, o que seria de Sim, mim se não fosse essas quatro crianças na minha vida? sim, Então, Deus, ele faz a conexão perfeita, né, Rose? sim, Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus maravilhoso. E quando você se prontificou a cuidar dessas crianças, a abrir o seu ventre, né, que é o seu coração,
você gerou de fato no coração, né? Sim, Você colocou o pé e Deus foi colocando a estrada, né? Você colocou o exatamente, passo e Deus foi colocando o caminho. Então, exatamente. é isso que eu sempre falo, né? Todos os episódios. É, às vezes, muitas vezes, né? No caos, eu sempre comento Jeremias, porque o livro de Lamentações, ele é o start para esse programa existir, o Café com Fé, né? Jeremias no meio do caos. Eles eram exilados na Babilônia e ele só tinha notícia ruim, só caos à frente. Só que ele lembra daquele Deus que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo cativo. Ele se lembra daquele Deus que mandou o maná. Ele se lembra do Deus que mandou as codornizes. Ele começou a lembrar de um Deus cuidadoso. E aquilo no meio da loucura, do caos, no meio exilado ali, ele se lembra desse Deus que não perdeu o caráter de Deus. Sim, Deus, ele não é menos Deus em 2025. Ele é sim, o mesmo Deus lá de trás, né? Então ele se lembra e ele diz: quero trazer à memória tudo que me traz esperança. Isso está em exatamente. Lamentações 3:21. Isso é um mantra do Café com Fé, porque é para isso que esse canal existe, para fortalecer a tua alma, a tua fé, a tua jornada, minha irmã. Se você está aí no meio de um caos e você se pergunta: como que eu faço para sair daqui? Né? O que fazer? Traz à memória tudo aquilo que te traz esperança. Hoje, Rose, eu falando tudo isso e conversando, ouvindo a tua história, não é bem isso, né? Sim, Você trouxe à memória aquele Deus na hora de adota um, pega o outro e mais outro. É um telefone que liga. Meu Deus, e agora? E mais um. O que você trouxe à sua memória na hora de dar o ok? Não foi tudo isso, não. Deus não me desamparou até aqui. Deus cuidou de mim. Não é isso, Rose? exatamente. Então, o que E fortalece a Deus nossa cuida, fé? viu, gente? De Cuida. De detalhes. cada detalhezinho ele E assim, cuida. Rose, Deus não é o Deus do um mais um é dois, né? Sim, Um mais um para nós humanos é dois. sim, Um mais um para Deus é 5 milhões. É 320 mil. Um mais um para Deus não é dois. A não. matemática de Deus não é a nossa matemática. Então, que toda essa história tenha esse testemunho de vida, que de fato tenha aquecido o teu coração, a tua fé. A gente sempre fala, né? A fé e o café não pode esfriar. E é isso, minha irmã. Eu espero que isso tenha aquecido a tua fé, fortalecido o teu coração. Que você não tá sozinha. Deus tá aí nesse teu caos. Convide Deus para participar do teu caos, que Ele vai colocar tudo no lugar. Sim, Traz a tua memória. Se você tá viva hoje, tá um caos, mas você tá viva, é porque Deus permanece te abençoando. Se você acordou hoje e fez, é porque se o seu pulmão encheu de ar, Deus está aí te fortalecendo, te mandando a brisa, o ar para você respirar. Então, se você está em pé, é porque Deus está contigo. Eu quero que você finaliza tudo isso, mas antes de você finalizar, eu tenho uma novidade, uma novidade nessa nova temporada do Café com Fé, que eu quero mostrar para vocês agora, que é esta caixa aqui. O que será que tem nessa caixa, hein, Rose? tô curiosa, gente. Nunca deixe a fé e o café esfriar. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, Lamentações 3:21. Tudo que a gente fala em todo episódio tá aqui condensado, guardado dentro desta caixa de presente que eu vou te dar. Você vai assistir um vídeo, né, de tudo que tá aqui, esse presente. Toda entrevistada minha vai ganhar um presente desse. Esse é seu, Rose. Esse é seu, com todo amor e Ai, carinho. gente, tudo que eu mais gosto é um cafezinho. Daqui 2 dias é o Dia das Mães e você é a mãe, 4 vezes mãe. Eu quero te contemplar, honrar a tua vida, dizer Amém. que Deus é contigo, varoa Amém. valorosa, te dizer que eu tô muito impactada com toda essa história. Eu via uma coisa, outra, uma criança, outra, mas eu não sabia desses detalhes. Então eu quero te honrar com esse presente. E eu quero Obrigada. que isso faça parte dos seus cafés da manhã. Com E certeza. você que está em casa, esse presente que a Rose acabou de ganhar, ele contém uma cafeteira caipira, um café, e você vai assistir um vídeo aqui agora e você vai entender.
você também vai ver aqui abaixo o QR Code, o link do meu Instagram. E na bio do meu Instagram você também pode adquirir esse kit. E esse kit é de presente. Ele pode fazer parte das suas manhãs para você trazer a sua memória, tomando ali o seu cafezinho quentinho, tudo aquilo que pode te dar esperança. E parte dessa renda, de tudo que for vendido, tudo que for comercializado, parte da renda vai ser revertido para permanecer com esse canal em pé, porque isso não é para que o meu nome seja glorificado. Tudo isso, todas essas histórias, todos esses testemunhos de mulheres que eu trago aqui é para edificar a tua fé e para que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido, para que o Amém. nome de Jesus seja glorificado e engrandecido. Rose, eu quero que você finaliza, se você tiver que finalizar. Eu fiz essa pergunta para uma outra entrevistada, uma amiga minha que veio num outro episódio, e eu achei que reverberou muito legal no coração das pessoas. Você, quando tinha 39 anos que a Júlia veio para você, né? Sim, Hoje você me falou que tem? 54. Rose, se lá atrás você se encontrasse com a Rose adolescente, a Júlia veio para você, hoje a Júlia tem quantos anos? 14. 14. Se você tivesse se encontrando com a Rose Cruz, com 14, 15 anos, o que que você falaria para essa Rose? Fala ali. Siga em frente, não se arrependa de nada das suas escolhas. Faça tudo, tudo como você sempre quis, como sempre o seu coração mandou, que vai dar tudo certo, porque Deus é contigo. Que lindo. A conta fechou. Fechou, Glória a Deus. fechou. Para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E para finalizar, se você quiser deixar ah, o seu contato, o seu Instagram vai ser colocado aqui, mas se você tiver que deixar assim, uma mensagem para essa pessoa que está te ouvindo. Gente, a minha caminhada com as crianças não é fácil, mas como dizia uma irmãzinha lá da igreja, com Uhum. Jesus no barco, tudo vai bem. Irmã Catarina. Irmã Catarina, com Jesus no barco, tudo vai bem. Então, vocês vão ter aí os meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo para conversar, para saber mais da minha história, a gente pode conversar, a gente pode orar junto. E acredite, gente, Deus existe e Ele não desampara. Amém. Amém. Eu quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Eu de verdade espero que, assim como o meu coração sai desse episódio quente, fortalecido, a minha fé mais fortalecida ainda, eu espero que tenha fortalecido a sua fé também. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por permanecer conosco até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.